hoje a gente vai mostrar aqui como a gente pode produzir as melhores reportagens. Como essas reportagens, elas podem ser excelentes, ter excelência. O jornalista nada mais é do que um artesão, porque ele vai ter que construir toda essa reportagem. Ele vai ter que fazer acontecer a história. Não é fazer acontecer história por acontecer. Ele vai ser parte dessa história e ele vai contar para a audiência dele como é essa história. E aqui eu separei alguns passos que eu julgo ser fundamentais para que a gente possa discutir como fazer as primeiras reportagens. É como andar de bicicleta. Depois que você aprende, você aperfeiçoa. Jamais no jornalismo você vai deixar de ter vontade. O jornalismo, antes de mais nada, precisa de pessoas abnegadas. O jornalismo, antes de mais nada, precisa de pessoas que se interessam em fazer jornalismo. Eu vou só dar um exemplo da minha história, e essa história aconteceu recentemente. Eu estava de folga em um sábado à tarde na minha casa. Eu moro na região do Vale do Paraíba, em Caçapava, e recebo, né? Estou acompanhando, estou produzindo outras coisas durante a minha folga que eu não consigo fazer nos dias de semana em que eu não estou de folga, mas a tela do WhatsApp está ligada, né? Do WebZap está ligada no computador. E daqui a pouco me aparece a mensagem do grupo do jornalismo da emissora dizendo que o presidente Jair Bolsonaro estava em Caçapava. Veja bem, eu estou de folga e o Jair Bolsonaro está em Caçapava. Um sábado à tarde. E havia muito pouco tempo para a mobilização da equipe da TV para chegar ao local em que o Bolsonaro estava, em Caçapava, que era um bairro, inclusive, que fica ali a 10 minutos da minha casa. O que aconteceu? Eu falei, nossa, estou de folga, eu recebi a notícia com um pouco de ceticismo, mas em se falando de Bolsonaro, tudo pode acontecer. Peguei meu carro, imediatamente fui em direção ao local em que Bolsonaro estaria. E, de fato, quando a gente vai andando, a gente percebe que há uma movimentação diferente. E chegando um pouco mais próximo, eu percebi, realmente está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Já vi ali a movimentação de batedores da polícia, a movimentação de populares, e falei, Bolsonaro está aqui. E quando eu cheguei, o Bolsonaro estava partindo do local. Mas ali eu pude colher informações preciosas do que o Bolsonaro falou com a população, qual foi a caminhada, fez visita a uma casa, fez visita a comércios locais, eu entrevistei os comerciantes, entrevistei populares. Isso é ter vontade, isso é fazer a diferença. Um segundo ponto das primeiras reportagens é ter atenção. Você vai certamente reparar em muitas situações que ocorrem, seja na redação, seja na rua, em busca desta pauta. E não deixe por nada a sua atenção ser desviada, porque a atenção em tudo que acontece, ela vai dar a possibilidade de você contar ao seu ouvinte, ao seu telespectador, a quem te acompanha pela internet, uma história diferente da do seu concorrente. Então, sempre quando eu pude, né, nas inúmeras entrevistas coletivas de que eu participei, eu sempre prestava muito atenção no que o entrevistado estava falando. E em qual era o comportamento que havia na maneira em que o entrevistado estava se expressando, ou na fisionomia do entrevistado. E outra coisa, saber ouvir é
de suma importância. Por isso que você nunca vai fazer a primeira pergunta da entrevista coletiva. Você só vai fazer a primeira pergunta da entrevista coletiva, se você estiver numa coletiva, se você estiver ao vivo e necessitando cumprir aquelas determinações da entrevista. Porque no ao vivo você tem um determinado tempo e você precisa cumprir o que a pauta está dizendo. Caso contrário, você vai combinar comigo, anote aí, vontade, atenção e saber ouvir. 3 coisinhas básicas das primeiras reportagens e que você vai levar para as outras reportagens. Saber ouvir é importante numa entrevista coletiva, porque com a experiência que você tem do caso ou de outros casos que já foram semelhantes a esse, o entrevistado vai te dar certamente pistas importantes e que você poderá indagá-lo a respeito mais para frente. Porque numa entrevista coletiva você tem uma, no máximo 2 perguntas e ainda assim, dependendo da situação, não vai ter tréplica ou não vai ter réplica. Então, esteja atento a esta dica preciosa, esse ponto do saber ouvir talvez seja um dos mais importantes da carreira jornalística para lidar com as entrevistas coletivas. Não deixe de considerar isso quando você realmente for para a pauta na rua. Ou agora, nos tempos mais modernos, até é possível a gente participar de entrevista por teleconferência. A Embraer, por exemplo, né, as grandes empresas costumam fazer balanços e abrem para teleconferência ou para conferência por áudio. E a gente ali tem a oportunidade de fazer 1 ou 2 perguntas, porque há um limite de tempo também. Então, saiba ouvir aquilo que a fonte tem a falar.